Muito bem, boa tarde. Tenho um grande gosto em participar nesta Convenção do Ensino Superior, o ensino superior e a qualificação dos portugueses, o que falta fazer. Já sabemos todos que o tema é fundamental, o aumento da qualificação dos portugueses é provavelmente a questão mais decisiva para todos nós e para o país e o seu futuro. Os debates que já se desenvolveram ao longo do dia foram múltiplos. Agora ouvimos mesmo uma exposição excelente também do professor Pedro Teixeira sobre financiamento do ensino superior, colocando questões fundamentais. Gostaria apenas então de sublinhar 2 ou 3 tópicos, em parte já foram tratados, é o que acontece também quando se fala no final do dia, já tudo foi abordado de algum modo, mas retomando, quando se fala sobre o financiamento do ensino superior, eu pessoalmente acho que é mais importante, antes de nos debruçarmos sobre o financiamento das instituições do ensino superior, é fundamental debruçarmos sobre o financiamento dos próprios estudantes do ensino superior. Isso já foi falado ao longo do dia, mas gostava de retomar o estudo Eurostudent, a professora Susana Martins já falou nisso, há lá um indicador muito interessante para esta nossa reflexão. Os estudantes indicaram, os estudantes europeus, qual é a distribuição aproximada das suas fontes principais do seu próprio financiamento anual, e essas são 3 fontes principais: a família, o trabalho e o apoio público. E em Portugal, já foi mencionado, mas gostava de sublinhar, a distribuição é a seguinte: família, 71%. Portanto, quem está a financiar, basicamente, são as famílias, não é? Depois, o trabalho próprio dos estudantes, 20%. E depois o apoio público, 6%. Há também outras fontes residuais, isto não dá 100%, porque há umas coisas residuais, mas os importantes são estes, não é? O interessante é ver qual é a média europeia. A média europeia é a seguinte: família, 47%, e não 71%. Trabalho próprio, 34%, e não 20%. Apoio público, 14%, mais do dobro, não é? Há países, isto é mais interessante até, creio eu, em que a contribuição da família representa menos de 30%. É o caso da Holanda, da Finlândia, da Dinamarca, da Suécia, da Noruega. Nestes países o apoio público varia entre 30% e 50%. Dá-nos já uma perspectiva acerca da questão do financiamento, não é? A componente do trabalho também é interessante, porque nesses países oscila entre 30% e 40%, mais coisa, menos coisa. Portanto, há um componente de financiamento pelos próprios estudantes, através do seu próprio trabalho profissional. No polo oposto está Portugal, acompanhado pela Sérvia e pela Croácia. Na média europeia é aquilo que eu já disse há pouco: há a Alemanha, há também a França, etc. Com efeito, se vamos reequacionar o sistema de financiamento do ensino superior em Portugal, será de aumentar ainda mais a proporção do financiamento das famílias? É uma pergunta retórica, como é evidente, não é? Mas talvez alguém se lembre disso, não é? Talvez seja bom ainda aumentar o financiamento das famílias. E isso seria claramente insensato, não há margem para isso, bem pelo contrário, os exemplos mais bem-sucedidos apontam para o caminho inverso. Aliás, a apresentação inicial dos professores Cláudia Sarrico e Pedro Teixeira, no início da manhã, mostraram que também a participação no ensino superior em Portugal é muito maior que a generalidade dos países europeus ou da OCDE. Uma outra corroboração também já foi mencionada, isto é, grande parte dos portugueses que tiveram que interromper os seus estudos no ensino superior mencionam que uma das razões principais foi as dificuldades financeiras. Cerca de 40% dos casos em Portugal, cerca de 27% na média europeia. Creio que podemos encontrar aqui uma das explicações relativamente à pergunta que tem estado a ser debatida nesta Convenção: porque é que há, de anos a esta parte no país,
um decréscimo, ou pelo menos um não crescimento do número de estudantes que procuram o ensino superior. Sabemos que há uma redução demográfica, mas, por outro lado, alargou-se o ensino obrigatório para o nível secundário. Seja como for, este outro elemento não tenho certeza que já foi mencionado, o que é mais importante é a evolução da proporção, já não tem que ver com a redução demográfica, com a proporção dos estudantes do ensino superior na faixa etária de 20 a 24 anos. O que aconteceu é que entre 2010 e 2016, na faixa etária dos 20 a 24 anos, em Portugal, em 2010, a percentagem desses jovens da faixa etária que estavam inscritos no ensino superior foi de 37%. 6 anos depois, em 2016, qual era a percentagem? A mesma, 37%. Portanto, uma estagnação. Quando seria esperável que essa proporção aumentasse com a subida do ensino obrigatório para o secundário, sim, com as solicitações crescentes da sociedade de informação e conhecimento, com a interligação com os outros países. Nesse tempo, nesse intervalo temporal, entre 2010 e 2016, na média da OCDE ou na média da União Europeia, esses alunos inscritos entre 20 e 24 anos no ensino superior, nessas médias da OCDE e da UE, passaram de 40% para 43%, que são valores não só muito mais elevados, quando houve um crescimento e não uma estagnação. E só para completar, isso ainda é mais preocupante se olharmos para a faixa etária seguinte, da faixa etária dos 25 aos 29 anos. Na média europeia, passou-se, nesse intervalo, entre 2010 e 2016, de 14% para 15%. Um crescimento pequeno, mas efetivo. E em Portugal? Em Portugal é extraordinário, porque em 2010 eram 14%. E em 2016 passaram a ser apenas 10%. Uma redução, não é? Portanto, há aqui um potencial depois gostaria de falar-vos de um outro assunto, mas para terminar agora, há um potencial enorme de crescimento na maior qualificação da população jovem e adulta portuguesa. Estes jovens e as suas famílias estão claramente condicionados em termos financeiros e as condições financeiras públicas não têm estado à altura. Ora, acontece que o ensino superior é não só um valor individual, para cada pessoa que obtém qualificações de nível superior, essa é uma parte do seu valor, evidentemente, mas apenas uma parte, é também um valor público, um bem público, na medida em que eleva e potencia as capacidades do contexto social. Em Portugal, cada 10 pessoas que nos envolvemos numa iniciativa, por exemplo, empresarial, ou numa associação cultural, ou num movimento cívico, em média, dessas 10 pessoas, 2,5 pessoas têm uma qualificação de ensino superior, mas em Espanha serão 4 em 10. E nos Estados Unidos, ou na Suécia, ou na França, serão cerca de 5, isto é, metade, ou perto disso. Isso faz toda a diferença para a criatividade, a qualidade e a produtividade. Há aqui, portanto, uma responsabilidade de financiamento público, não é? Muito obrigado.